Borboletas top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, as borboletas têm gosto pelas patas e podem sentir o sabor de uma planta só de pousar nelas. Segunda curiosidade, elas têm uma gama de cores que os humanos não conseguem enxergar, incluindo a luz ultravioleta. Terceira curiosidade, algumas espécies de borboletas migram mais de 3.000 quilômetros para escapar, para fugir do inverno, fugir do frio. DNA top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, se o DNA de uma única célula humana fosse esticado, ele teria aproximadamente 2 metros de comprimento. Segunda curiosidade, cerca de 99,9% do DNA humano é idêntico em todas as pessoas, e apenas esse 0,1 que nos torna únicos. Terceira curiosidade, o DNA ele pode ser encontrado até em organismos que vivem em ambientes extremos, então não é só organismos bem desenvolvidos já, Alce, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, os alces podem mergulhar até 6 metros de profundidade para comer plantas aquáticas. Segunda curiosidade, seus chifres eles podem crescer até 2,5 centímetros por dia durante o verão. Terceira curiosidade, os alces eles possuem glândulas no nariz que ajudam a detectar os predadores a uma distância bem longa. Cavalos, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, os cavalos eles podem dormir em pé e dormir deitado também. Segunda curiosidade, os seus dentes nunca param de crescer durante a vida inteira. Terceira curiosidade sobre os cavalos. Os cavalos podem sentir medo e as emoções de seus cavaleiros através das alterações no batimento cardíaco. Estrelas, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, as estrelas nascem em nuvens de poeira e gás chamadas nebulosas. Segunda curiosidade, algumas estrelas podem viver bilhões de anos, como as estrelas anãs vermelhas, por exemplo. Terceira curiosidade, estrelas de nêutrons, elas são tão densas, mas tão densas que uma colher delas pesaria bilhões de toneladas, é isso mesmo. Milhos, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, o milho ele foi domesticado pela primeira vez há mais de 9.000 anos no México, quando o pessoal começou a comer milho mesmo, Segunda curiosidade, cada espiga de milho tem sempre um número par de fileiras de grãos, essa você não sabia. Terceira curiosidade, o milho pode ser transformado em mais de 3.500 produtos diferentes, desde alimentos até combustíveis também. Sabor, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, a percepção do sabor é influenciada mais pelo olfato do que pelo paladar. Segunda curiosidade, o ser humano ele pode detectar 5 sabores, o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami, esse eu não sei o que é. Terceira curiosidade, o sabor umami foi identificado pela primeira vez no início do século XX e está associado ao sabor de uma proteína especificamente. Vampiros, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, em algumas culturas acredita-se que os vampiros não têm reflexo no espelho porque não possuem alma, segundo a mitologia, Segunda curiosidade, o alho é tradicionalmente considerado um repelente contra vampiros. Terceira curiosidade, na Romênia, os vampiros eram chamados de strigoi e acreditava-se que eles podiam se transformar em animais. Tartarugas, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, algumas tartarugas podem hibernar por até 6 meses. Segunda curiosidade, tartaruga de couro, que é a maior tartaruga marinha, pode pesar até 900 quilos. Terceira curiosidade, algumas espécies de tartarugas podem viver mais de 150 anos. Água, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, a água que cobre cerca de 71% da superfície da Terra, mas apenas 1% é de água doce. Segunda curiosidade,
Um humano ele pode sobreviver cerca de um mês sem comida, mas apenas uma semana sem água. Terceira curiosidade rápida sobre a água. Existem mais moléculas de água em um copo de água do que estrelas no universo. Essa com certeza você não sabia, hein? Mente humana, top 3 curiosidades rápidas. O cérebro humano ele pode processar até 11 milhões de bits de informação por segundo. Segunda curiosidade, a mente humana pode gerar até 70 mil pensamentos em um único dia. Terceira curiosidade, o fenômeno chamado déjà vu, ele acontece quando o cérebro confunde uma situação nova com uma coisa que já aconteceu. Camaleão, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, os camaleões eles mudam de cor, mas não é só para se camuflar não, hein? Eles fazem isso também para expressar emoções. Segunda curiosidade, eles têm línguas mais compridas do que seus corpos para conseguir capturar as presas. Terceira curiosidade, os seus olhos eles podem se mover independente um do outro, então você junta para um lado, outro para o outro. Isso permite que eles tenham uma visão panorâmica. Camaleão, top 3 curiosidades rápidas. Aranhas, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, a teia de aranha é 5 vezes mais forte do que o aço. Segunda curiosidade, algumas aranhas podem comer até o dobro do seu peso corporal em um único dia. Terceira curiosidade sobre as temidas aranhas. A maior espécie de aranha, ela se chama aranha Golias, e ela pode ter patas com até 30 centímetros de envergadura.